pessoal. Vamos a mais uma super matéria elaborada por nossa equipe, confira aí. Você sabia que documentos vazados há quase 2 décadas já previam eventos como a pandemia de Covid-19? Isso mesmo. Hoje, vamos explorar a história que parecem tiradas de um roteiro de filme, o vazamento de 2005 que alertava sobre pandemias globais, e um relatório de 2010, que descrevia um futuro onde governos controlam populações sob pretexto de saúde pública. Prepare-se, porque o que você vai ouvir é, no mínimo, perturbador. Em 2005, o jornalista investigativo, Christophe Brison, ganhou atenção ao divulgar documentos confidenciais, que apontavam para um plano de governos e organizações internacionais de se preparar para uma grande pandemia. Esses documentos não mencionavam diretamente o SARS-CoV-2, mas falavam de cenários envolvendo vírus respiratórios, de rápida disseminação. Entre os dados apresentados, havia discussões sobre estratégias de contenção, vacinas experimentais, e até uso de medidas drásticas, como lockdowns. Na época, a maioria descartou essas informações, como alarmismo. Mas o que era apenas uma hipótese em 2005, parece ter se tornado realidade anos depois. Os detalhes do vazamento levantaram questões, porque tantos recursos estavam sendo investidos em uma ameaça que ainda não existia. Seria uma preparação legítima ou algo maior, algo mais sombrio? Cinco anos depois, em 2010, a Fundação Rockefeller publicou um relatório intitulado Cenários for the Future of Technology and International Development. Dentre os cenários apresentados, o mais controverso foi o chamado Lockstep. Nesse cenário, uma pandemia fictícia era usada para prever como o mundo reagiria a uma crise de saúde global. O texto descreve um futuro onde governos de todo o planeta adotam medidas autoritárias, incluindo quarentenas obrigatórias, controle rigoroso de informações, e até restrições à liberdade individual. O que mais chama atenção? A semelhança com eventos reais que vimos a partir de 2020. Em Lockstep, a narrativa vai além. Descreve como a população aceita as restrições no início, mas começa a resistir com o tempo. Muitas pessoas interpretaram o relatório como um plano de ação disfarçado. As perguntas se acumulam: foi apenas uma coincidência? Ou era o esboço de algo previamente planejado? Esses dois eventos, o vazamento de 2005 e o relatório de 2010, continuam a alimentar debates acalorados. Eles foram alertas ignorados ou indícios de algo orquestrado. O seguir, vamos conectar esses pontos com eventos recentes e explorar o impacto dessas previsões no mundo de hoje. Não saia daí. Você está gostando desta matéria? Que tal dar um joinha neste vídeo? E se não é inscrito, aproveite para se inscrever, assim você colabora com o nosso trabalho. Vamos continuar a reportagem. Agora vamos entrar em um dos pontos mais intrigantes dessa história, a Umbrella Corporation. Se você já assistiu aos filmes, ou jogou a franquia Resident Evil, esse nome deve soar familiar. Na ficção, a Umbrella Corporation é uma empresa de biotecnologia que desenvolve armas biológicas, incluindo o temido vírus T, responsável por dizimar a humanidade. Mas, e se eu te dissesse que esse nome também aparece no mundo real? Em 2007, registros começaram a circular na internet, mostrando que uma empresa chamada Umbrella Corporation realmente existia. Seus interesses declarados estavam relacionados à biotecnologia e pesquisas de saúde. Mais chocante ainda, o logotipo dessa empresa era incrivelmente semelhante ao usado na ficção,
aquele icônico guarda-chuva, vermelho e branco. Isso foi o suficiente para fazer soar alarmes entre teóricos da conspiração e investigadores independentes. Seria essa empresa apenas uma brincadeira? Uma homenagem à cultura pop? Ou algo mais profundo? Os registros sugerem que a Umbrella Corporation no mundo real teve atuação em áreas sensíveis, como pesquisas envolvendo vírus e possíveis avanços em vacinas. Coincidência ou não, esse período coincide com o aumento global de investimentos em estudos de bioterrorismo e controle pandêmico. O simbolismo do nome também não passa despercebido. Umbrella, que significa guarda-chuva, sugere proteção e abrigo, mas também controle sobre tudo que está embaixo. Na ficção, era a máscara perfeita para uma corporação que operava nas sombras. Na realidade, seria isso um prenúncio de algo maior? Embora existam poucas informações conclusivas sobre as reais intenções da Umbrella Corporation no mundo real, o impacto do nome e da simbologia é inegável. Afinal, o que começou como uma história de ficção científica parece ter cruzado perigosamente a linha para a realidade. Coincidência, marketing, ou um sinal de algo mais sinistro? Fica a pergunta no ar. Entre 2010 e 2015, algo começou a chamar atenção em diferentes partes do mundo. Enormes lotes de caixões de plástico começaram a surgir, principalmente nos Estados Unidos, sob a gestão da FEMA, Federal Emergency Management Agency. Essa agência, conhecida por gerenciar desastres, tornou-se alvo de inúmeras teorias conspiratórias, quando milhões desses caixões apareceram armazenados em campos e depósitos a céu aberto. O que eles significam? Por que foram produzidos em tamanha quantidade? E, mais intrigante, como chegaram a outros países, incluindo o Brasil? Os números impressionam. Estima-se que mais de 5 milhões de caixões tenham sido produzidos e distribuídos pela FEMA, em diferentes regiões dos Estados Unidos. Esses caixões, na verdade, são vaults, recipientes funerários, capazes de armazenar até 3 corpos de forma hermética. O objetivo oficial era, claro, preparar-se para emergências em massa, como pandemias ou desastres naturais de grandes proporções. Mas a história não parou por aí. Entre 2012 e 2015, começaram a surgir relatos de que esses caixões estavam sendo enviados para outros países. No Brasil, por exemplo, chegaram containers com milhares dessas unidades, despertando curiosidade e preocupação. A distribuição também foi reportada em nações como a Austrália, África do Sul e algumas partes da Europa. Por que tantos caixões? A explicação oficial aponta para a preparação estratégica. Após pandemias anteriores como H1N1 e surtos de Ebola, a FEMA e outras organizações alegaram estar criando estoques para lidar com possíveis crises de mortalidade em massa. Isso inclui cenários como surtos de doenças altamente contagiosas, ataques biológicos ou até mesmo desastres climáticos. Porém, para muitos, essa explicação não foi suficiente. Por que um número tão elevado de caixões? Por que armazená-los publicamente em campos visíveis? E por que enviá-los a outros países que, oficialmente, não estavam enfrentando grandes ameaças desse tipo? No Brasil, a chegada desses caixões gerou polêmica, especialmente porque não houve uma explicação clara do governo ou das autoridades envolvidas. Especulava-se que poderiam ser usados em cenários de epidemias, como a dengue ou a zika, que estavam em alta na época. No entanto, a quantidade recebida parecia desproporcional às necessidades do país. As imagens dos campos de caixões se tornaram virais, gerando uma onda de teorias. Muitos acreditam que esses caixões não eram apenas para emergências, mas parte de algo maior, talvez um plano de controle populacional. Essa teoria ganhou força
devido ao sigilo em torno das operações e à ausência de transparência das autoridades. Outros apontam para uma motivação logística. Em situações de emergência, ter um estoque de caixões prontos para uso poderia acelerar o manejo de corpos e evitar crises sanitárias. Mas, mesmo nesse caso, o volume impressionante de unidades continua a gerar questionamentos. Os caixões da FEMA permanecem um enigma. Enquanto as autoridades insistem em sua função preventiva, sua quantidade, distribuição e o clima de mistério ao redor desse tema continuam alimentando debates. Bill Gates, o bilionário cofundador da Microsoft e filantropo, é um nome frequentemente citado quando assuntos são pandemias. Há anos, ele vem alertando sobre possíveis crises globais de saúde, o que gerou admiração para uns e desconfiança para outros. Veja agora 5 casos intrigantes, e prepare-se para conectar pontos que podem mudar sua visão sobre o futuro. Em 2010, no auge das preocupações com doenças como H1N1, Gates já começava a falar publicamente sobre a importância de um sistema de saúde global, preparado para pandemias. Em uma conferência, ele destacou que os governos deveriam investir mais em pesquisa de doenças transmissíveis e em infraestrutura de saúde, pois uma pandemia global não é questão de se, mas de quando. Na época, muitos viram isso como um alerta necessário, mas outros começaram a questionar o porquê de tanto foco em algo que parecia improvável para o público geral. Em 2015, essa talvez seja a sua declaração mais famosa. Em uma palestra no TED, Bill Gates apresentou um modelo matemático alarmante. Se o mundo enfrentasse um vírus respiratório de alta transmissão, os sistemas de saúde entrariam em colapso. Ele usou como exemplo o surto de Ebola, afirmando que, apesar de mortal, o vírus tinha transmissibilidade limitada, o que nos deu sorte. O que realmente vai matar milhões de pessoas nas próximas décadas não são guerras, mas um vírus, afirmou Gates. Essa fala ganhou destaque anos depois, quando o cenário da Covid-19 parecia tirado diretamente de sua palestra. Em 2018, em uma conferência de segurança em Munique, Gates trouxe um tema ainda mais polêmico: a possibilidade de um ataque biológico deliberado. Ele alertou que a humanidade estava mal preparada para lidar com armas biológicas, que poderiam ser usadas por terroristas ou até mesmo por estados. Ele enfatizou que a preparação para pandemias deveria incluir não apenas vacinas e medicamentos, mas também estratégias para detectar surtos antes que se espalhem globalmente. Em 2020, com o mundo mergulhado na crise da Covid-19, Bill Gates tornou-se uma figura central nos debates sobre saúde pública. Ele defendeu lockdowns, vacinação em massa e o uso da tecnologia para rastrear infecções. Apesar de sua intenção ser vista como positiva por muitos, as críticas também aumentaram, com teorias conspiratórias o acusando de usar a pandemia para obter controle global, devido ao seu envolvimento direto com a Fundação Gates, que investe bilhões em saúde pública. Em 2022, durante o Fórum Econômico Mundial, Gates fez outra declaração que causou alvoroço. Ele alertou que a próxima pandemia pode não ser causada por um coronavírus, mas por um patógeno ainda mais devastador. Precisamos de um plano global permanente, envolvendo governos e o setor privado, para lidar com pandemias futuras, afirmou Gates. Ele reforçou a necessidade de investimentos constantes em vigilância sanitária, algo que sua fundação continua a apoiar fortemente. As falas de Bill Gates sobre pandemias têm um ponto em comum: a insistência de que o mundo precisa estar preparado. Para alguns, ele é um visionário que vê os problemas antes de acontecerem. Para outros, essas declarações alimentam a suspeita de que ele sabe mais do que revela. Mas uma coisa é certa:
Gates está moldando o debate sobre pandemias e saúde global, e suas palavras continuam ressoando em um mundo que ainda luta para se recuperar da última grande crise. Desde o início da pandemia de Covid-19, a China foi apontada como epicentro do surto, especificamente a cidade de Wuhan. Mas estudos posteriores trouxeram uma reviravolta intrigante. Há evidências de que o vírus, SARS-CoV-2, pode ter circulado em outras partes do mundo, antes do surto oficial em dezembro de 2019. Um dos pontos mais curiosos dessa investigação envolve análises de esgoto em várias cidades, incluindo na Espanha, que revelaram traços do vírus meses antes do primeiro caso registrado na China. Junho de 2019, Barcelona, Espanha. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Barcelona analisou amostras de esgoto coletadas antes do início oficial da pandemia. Para surpresa de muitos, eles encontraram vestígios do SARS-CoV-2 em amostras de junho de 2019. Esse resultado sugere que o vírus já estava presente na região, quase 6 meses antes do surto em Wuhan. Embora o estudo tenha enfrentado ceticismo, devido à possibilidade de contaminação ou resultados equivocados, ele abriu um debate global sobre a verdadeira origem do vírus e sua rota inicial de disseminação. Além da Espanha, outras análises de esgoto realizadas em diferentes cidades também indicaram a presença do vírus antes do reconhecimento oficial da pandemia. Milão e Turim, Itália, dezembro de 2019. Pesquisadores italianos identificaram traços do vírus em amostras de esgoto coletadas em dezembro de 2019, semanas antes dos primeiros casos confirmados no país. Isso levantou a hipótese de que o vírus já estava circulando silenciosamente na Europa, antes do surto na China ser divulgado. Florianópolis, Brasil, novembro de 2019. Um estudo conduzido por cientistas brasileiros encontrou evidências do SARS-CoV-2 em amostras de esgoto da cidade de Florianópolis, coletadas em novembro de 2019. Assim como na Itália, os resultados indicam uma possível circulação precoce do vírus na América do Sul. Essas descobertas colocam em xeque a narrativa amplamente aceita de que a pandemia começou exclusivamente na China. Alguns especialistas argumentam que o vírus poderia já estar em circulação em baixos níveis em várias partes do mundo, antes de atingir uma massa crítica para se tornar uma pandemia. O que realmente sabemos sobre a origem do SARS-CoV-2? As evidências encontradas em esgotos de cidades como Barcelona, Milão, Turim e Florianópolis sugerem que o vírus pode ter surgido e se espalhado muito antes do que imaginamos, e talvez não exatamente onde acreditávamos. Isso muda completamente a forma como entendemos a evolução e a disseminação do coronavírus, abrindo portas para investigações mais profundas sobre sua verdadeira origem. O que você acha? Coincidência ou um indício de que a história ainda está incompleta? Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.